Olá, meus amores do quarto ano. Vamos de mais uma videoaula de história, quarta-feira, 28 de outubro. Na aula passada, nós falamos sobre migração. O que quer dizer migrar? Pessoas que saem do seu local de origem a outro. Essas pessoas são conhecidas como migrantes. Também nós vimos a diferença de imigrar e emigrar. Imigrar é a entrada e emigrar é a saída. E vamos dar continuidade na sala de história, página 5, Brasil no século XIX. Vamos conhecer um pouco da história dos imigrantes que chegaram ao Brasil entre o século XIX e o início do século XX. Que foi nesse período de intenso movimento para o território brasileiro, que contribuiu para a chegada dos imigrantes ao Brasil. Perguntamos de onde eles vinham, o que eles deixaram aqui de marca, o que eles deixaram. Vamos aqui observar essas perguntas e devemos retornar esse contexto brasileiro de meados do século XX, que foi sobre esse regime do escravista no Brasil, foi extinto no ano de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Houve muitas lutas pela liberdade dos escravizados, organizado pelos próprios escravizados e pelos abolicionistas, e assim chamado por estar a favor da abolição da escravidão. Mas antes da definitiva escravatura, ao longo do século XIX, várias leis que pouco a pouco alteravam o aspecto da escravidão foi promulgada. Uma delas em 1850, foi chamada de Lei Eusébio. Escravizados de origem africana fossem trazidos ao Brasil. Então, de acordo com Eusébio de Queiroz, ele foi proibido. Proibiu o quê? Tráfico de escravo. E assim eles foram se organizando. E que esses africanos fossem trazidos ao Brasil. Mas vale destacar, mesmo a promulgação dessa lei, o tráfico de escravizado da África ao Brasil continuou ocorrendo, mas clandestinamente, com menos intensidade, quer dizer que diminuiu. Por causa disso, o tráfico interno aumentou. Os escravizados que estavam as terras brasileiras continuaram sendo negociados e foram deslocados do território migrado de um lugar a outro. Certo? E aí, gostaria que vocês observassem essa imagem. Vamos lá? Imagem. Observe o que dá para vocês perceber nessa imagem. Vocês perceberam que essa imagem são vários negros, né? Que eles chamavam, trabalhando, africanos. Então aqui, ó, o que quer dizer clandestinamente? O que quer dizer clandestinamente? Vocês observaram o significado? É escondido. Promulgadas. Vocês entenderam o que é promulgadas? É quando as leis são publicadas oficialmente. E extinta é quando acaba, certo? Deixou de existir. Vamos para a página 6. Página 6, nós temos mudança no mundo do trabalho no Brasil. Após essa assinatura de Eusébio de Queiroz, o tráfico de escravizado diminuiu. De maneira, ao longo do tempo, o número de africanos
africanos trazidos ao Brasil fosse reduzido. E as lutas a favor do fim do escravismo já aumentaram. Mas também, com essa alternativa de mudança, a mão de obra, o governo do Brasil e os fazendeiros de café passaram a incentivar a vinda de quem? Dos imigrantes europeus e os asiáticos para o país. Essa ideia de que essas pessoas passaram a trabalhar nas lavouras, condições de trabalhadores eram assalariados e foram substituindo o trabalho escravo. Sabemos que os escravos, nesse período, eles trabalhavam antes desse período aí, que eles não tinham salário. Já passaram quando a princesa Isabel assinou, então eles não eram mais forçados a trabalhar. Então eles eram obrigados os fazendeiros a pagar o seu salário, não é isso? Então, nós sabemos que mão de obra é trabalho o quê? Trabalho necessário para realizar alguma atividade. E quer dizer assalariado? Trabalhadores que recebem o seu salário. Dando continuidade aqui esperava-se tais migrantes trabalhassem onde? Em fábrica, que trabalhassem nas instalações de algumas regiões do país. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maior parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil no fim do século XIX, ou seja, entre 1870 a 1900, era da Itália. Então, eram italianos. Também tinha imigrantes portugueses, espanhóis, alemães, russos, japonês, chinês, austriacos, turco, árabes e entre outros. Mas esses trabalhadores que se estabeleceram em São Paulo, dando tanto nas fazendas de café, foram se espalhando pelo interior do estado, capital, de onde? De São Paulo. E assim eles foram se fixando nas atuais estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a partir de 1930, por meio das políticas e dos incentivos, eles foram promovidos pelo então presidente Getúlio Vargas. A industrialização do Brasil começou a desenvolver-se. Foi a partir do governo de Getúlio Vargas. Esse desenvolvimento foi crescendo de acordo com os imigrantes, que eles passaram a destacar o seu papel, não somente aqueles que trabalhavam em indústria, mas como aqueles também que trabalhavam em outras fábricas em São Paulo. Analise aí a imagem da página 6. Tem um desafio que eu gostaria que vocês observassem. Também irei deixar um vídeo para vocês que vocês irão analisar. Depois que terminarem, vocês coloquem o que vocês entenderam sobre o vídeo, certo? E pode colocar no meu privado. Então, de acordo com o que vocês entenderam sobre o vídeo, se entendeu só uma palavra, certo? Não posso fazer nada, mas procure assistir, ter um bom entendimento sobre o vídeo, certo? Então, até a próxima aula. As pessoas estão em movimento o tempo todo. E você pode interpretar essa frase de várias maneiras. Mas o que eu quero, na aula de hoje, é que a gente aprenda a diferenciar os diferentes tipos de movimento espacial da população. A nossa aula vai funcionar como um glossário para você. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos. O que a gente faz aqui só faz sentido se for para alcançar o maior número de pessoas. Vamos para o nosso glossário? Para começar, você sabe dizer a diferença entre migrante, imigrante e emigrante? É bem simples. Essas três pessoas podem ser, na real, uma pessoa só.
Se você quiser falar que aquela pessoa realizou um movimento, que ela mudou de residência para um outro município, para um outro estado, para um outro país, você fala que ela migrou. Simples assim, ela é um migrante. O destaque é para o movimento. Mas, quando você quer destacar o referencial de origem ou o referencial de destino dessa migração, aí você vai escolher uma dessas outras duas formas de se referir ao movimento. Imigrante, quando eu quero destacar a entrada. Aquela pessoa entrou numa cidade, chegou a um país. Imigrante, quando eu quero destacar a saída. Ela deixou o lugar de origem em direção a uma nova paragem. As migrações podem ser internas ou internacionais, temporárias ou definitivas, forçadas ou espontâneas. E até aqui não tem mistério nenhum. A gente já viu num vídeo anterior que os motivos das migrações eles são inúmeros e também são inúmeros os tipos de movimento que essas pessoas podem fazer. Vamos aprender alguns deles? Transumância ou migração sazonal. Esses são movimentos muito associados às dinâmicas das estações do ano. No Brasil, o caso mais tradicional é o de nordestinos, que deixam o interior do Nordeste em direção ao Sudeste para trabalhar no corte da cana. É que o período de safra da cana coincide com o período mais seco no sertão nordestino. Então é comum que um número grande de nordestinos deixe aquela região para trabalhar temporariamente no corte da cana. Mas uma vez que a safra se esgota, uma vez que a colheita acaba, não há mais trabalho para esses nordestinos que retornam para sua casa, na sua região de origem. E então esse grupo repete esse movimento, repete essa dinâmica ano após ano. Em várias partes do mundo, movimentos semelhantes acontecem, quase sempre associados a períodos de inverno rigoroso. Um outro tipo importante de movimento é o êxodo rural. É o nome que a gente dá para o movimento de um grande grupo social que se desloca de áreas rurais em direção a áreas urbanas. Todas as sociedades no mundo que passaram por processos de urbanização tiveram, ao longo da sua história, algum período de forte êxodo rural. Desde a Inglaterra, no século XVIII, até recentemente, no final do século XX, a China. Agora tem uma coisa que você precisa saber. Quando uma pessoa ou quando uma família se muda de uma área rural para uma área urbana, não é suficiente para a gente chamar esse movimento de êxodo rural. Êxodo é uma massa de população, é uma mudança estrutural que motiva essa mudança. No Brasil, por exemplo, o êxodo rural foi muito forte entre os anos 40, 50 até os anos 70 e 80. Mas hoje, seguramente, a gente pode afirmar que o êxodo rural já se esgotou. Mas se o êxodo rural está em esgotamento, em contrapartida, a migração de retorno está crescendo no Brasil. Migração de retorno é o nome que a gente dá de forma genérica a qualquer tipo de movimento de um grupo social que retorna a uma área de origem, como o nome sugere. E no Brasil, esse caso é ilustrado pelos nordestinos que têm voltado para casa. O Nordeste, historicamente, foi uma área de repulsão de imigrantes e o Sudeste, uma grande área de atração. Mas já desde o final dos anos 90, um movimento crescente de nordestinos que residiam no Sudeste estão retornando para casa. E o crescimento econômico do Nordeste, acima da média brasileira nos últimos 20 anos, é um dos principais fatores para esse movimento. O próximo movimento que a gente vai estudar é a pendularidade. A migração pendular, apesar de muitas vezes ser chamada dessa forma, não é migração, porque não envolve mudança de residência. Migração pendular ou movimento pendular é aquele deslocamento cotidiano que as pessoas fazem entre o lugar onde moram e o lugar onde estudam ou trabalham. Esse movimento, que faz referência ao deslocamento de um pêndulo que volta sempre para o mesmo lugar, ele é muito comum em áreas metropolitanas, onde a gente tem áreas menos dinâmicas, periféricas, e áreas mais centrais, onde está concentrado o emprego, onde está concentrado uma série de serviços. Importante diferenciar pendularidade de transumância, porque a pendularidade é um movimento cotidiano, diário, semanal, quinzenal no máximo, enquanto a transumância está associada às estações do ano, como nós já vimos. E, finalmente, fuga de cérebros. Tem gente que quando ouve essa expressão já imagina os cérebros com perninhas correndo por aí. E se a gente tomar cérebro como metáfora para mão de obra qualificada, é mais ou menos isso mesmo. Fuga de cérebros é o nome que a gente dá para um movimento de emigração de mão de obra qualificada, quase sempre em países mais periféricos, onde os poucos trabalhadores com maior grau de qualificação têm muita dificuldade de se inserir nas suas áreas de atuação e acabam migrando para o exterior, muitas vezes contratados, muitas vezes a convite de empresas internacionais.
Tem vários outros tipos de imigração que a gente poderia citar aqui, mas esses, sem dúvida, são os mais importantes. Se você sentiu falta de algum deles, escreve aqui nos comentários e eu prometo que vou te responder. Até a próxima, pessoal!